Nossas boas-vindas a todos os amigos do Diálogo Espírita. No programa de hoje nós temos as seguintes atrações. Em O Espiritismo Responde, o telespectador quer saber se a pessoa tiver bastante fé e fizer uma daquelas chamadas promessas, se ela vai receber a graça. O que vocês que estão nos assistindo pensam a respeito? Será que podemos barganhar com Deus? Oscar Veiga apresenta a fonte Allan Kardec, o Espírita e o Mundo Atual. Mas nós iniciamos o programa de hoje com o tema livre para falar sobre o ciúme. Então acompanhem conosco a partir de agora o Diálogo Espírita feito especialmente para você. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná precisa de você para manter no ar este programa. Faça contato pelo e-mail adpr@adpr.org.br ou pelo WhatsApp 41 98 777 2201 e obtenha mais detalhes. Além de doações avulsas, você pode colaborar veiculando anúncios publicitários como forma de apoio cultural. Divulgue o seu produto ou serviço para toda a região metropolitana de Curitiba, com alcance nacional pelo nosso canal no YouTube. Os valores dos anúncios são incríveis, muito abaixo dos praticados no mercado. Informe-se. Ajude você também a fazer o Diálogo Espírita cada vez melhor. Amigos do Diálogo Espírita, nós estamos iniciando o nosso tema livre de hoje para falar sobre ciúme. Teve alguns programas atrás, nós falamos sobre inveja. A gente estudando um pouquinho, pesquisando, especialmente o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, a gente vê que os espíritos superiores quase sempre, quando eles falam de um, falam do outro. Muitas vezes também aparece ali orgulho, egoísmo, né? São defeitos, deficiências de caráter que todos nós trazemos em maior ou menor grau, mas a inveja e o ciúme estão sempre atrelados ali. Antes, estou aqui com a Rose e a Andréia mais uma vez, vão trazer para nós os comentários, né? Suas contribuições. Eu queria ler uma questão 933 do Livro dos Espíritos, que diz assim é uma pergunta, né? Assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? E a resposta é o seguinte: mais ainda, porque os sofrimentos materiais, algumas vezes, independem da vontade. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade, a avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são tormentos da alma. A inveja, o ciúme, e ele fala... eu lembro que no programa anterior, quando a gente falou sobre inveja, eu li isso aqui. São dois vermes roedores. Mais abaixo, Kardec comenta o seguinte: muitas expressões pintam energicamente o efeito de certas paixões. Aí ele fala ali, né, algumas metáforas, e passando adiante disso aí, diz assim: acontece até não ter o ciúme objeto determinado. Há pessoas ciumentas por natureza de tudo o que se eleva, de tudo que sai da craveira vulgar, embora nenhum interesse direto tenham, mas unicamente porque não podem conseguir outro tanto. Ofusca-as tudo o que lhes parece estar acima do horizonte, e se constituíssem maioria da sociedade, trabalhariam para reduzir tudo ao nível em que se encontram. É o ciúme aliado à mediocridade. Rose. Nossa, pesado, né? O que nós podemos falar sobre o ciúme, né? Em primeiro lugar, claro, a parte técnica a Andréia vai abordar com mais proficiência do que eu. Mas o que nós sabemos basicamente, quem tem ciúme, quem se deixa dominar pelo ciúme doentio, ele na verdade está querendo de alguma forma se compensar. É uma pessoa que até certo ponto não se ama, não se sente digna de ser amada. Se é problema de infância, se é problema de outras encarnações, né? A gente vai ter algum substrato na sequência. Mas essa pessoa, de alguma forma, não se sente digna de ser amada.
Então ela sempre está fragilizada. Qual é a base do ciúme doentio? O medo de ser colocado de lado, o medo de ser sobrepujado, o medo de que alguém mais interessante apareça na vida da pessoa amada, o medo de perder o afeto daquele a quem elegeu. E este medo corrói toda a possibilidade de uma coexistência pacífica. O que está na base do medo de perder o outro? O desejo egoístico, né? De deter para si aquele bem, aquele afeto, aquela pessoa, de dominá-la. E então, como isso até colocou bem, o egoísmo, os espíritos colocaram bem no livro dos espíritos, o egoísmo está na base do ciúme. Aquele que é ciumento, ele não ama o outro, ele ama a si mesmo, e muito pouco, e doentiamente. Por quê? Porque não se sente digno de ser amado. É a ausência do amor real que provoca o ciúme. Você não ama nem a si mesmo o suficiente para se valorizar, quer deter o outro a qualquer preço, mesmo que você imagine que ele não deseja a sua companhia, e ao mesmo tempo, nesse domínio do outro, não se sente digno de ser amado. O ciúme, então, é uma doença da alma. Como doença, ele merece e precisa todos os cuidados. Do ponto de vista moral, o antídoto para o ciúme, ao meu ver, é nós sentirmos, começarmos a raciocinar que somos filhos de Deus, amados por Ele, protegidos, somos dignos de ser amados como todas as criaturas. Se tentarmos dominar aquele que é objeto do nosso afeto, nós vamos desrespeitar a obra divina e o direito do outro. E deixamos de merecer até a possibilidade de sermos realmente amados com equilíbrio. Um outro agravante é que o ciumento imagina, até por influência espiritual negativa, por criação da sua própria mente, né, agravada às vezes por influências espirituais, mas por fraqueza própria sempre. Ele imagina coisas que não são realidade. Cada pessoa enxerga o mundo com os olhos que tem, é redundante, mas na verdade a nossa rede de conceitos nos leva a interpretar a realidade. Para um músico que vê alguém com uma vareta, ele imagina que é um maestro. Para um criador de cães, ele pensa que é alguém jogando uma vareta para o cachorro ir buscar. Para o ciumento, a realidade desaparece e ele enxerga a sua própria fragilidade, os seus próprios conceitos na realidade que o cerca e imagina situações que muitas vezes não se sustentam. Não é isso, Andréia? Antes de passar para a Andréia, deixa eu fazer um trânsito aqui. Uma ponte, me perdoa. fazer uma pontezinha aqui. Até para situar a Andréia, eu sei como é que, mais ou menos o tipo do aspecto que ela vai se prender, porque na condição de psicóloga, né, ela tem uma visão, e depois eu vou fazer uma pergunta bem específica para ela, um exemplo bem prático do nosso dia a dia. No Evangelho segundo o Espiritismo, eu gostaria de trazer aqui o seguinte: no capítulo 5, item 23, já no segundo parágrafo, então é uma continuação aqui, né? Haverá maiores tormentos, ele se refere, do que os que derivam da inveja e do ciúme? É uma pergunta. Para o invejoso e o ciumento não há repouso, estão perpetuamente febricitantes. O que não tem e os outros possuem lhe causam insônias. Dão-lhe vertigem os êxitos de seus rivais. Toda emulação para eles se resume em eclipsar os que lhes estão próximos, toda alegria em excitar nos que se lhes assemelham pela insensatez, a raiva do ciúme que os devora. Pobres e insensatos. E depois, para arrematar esse item, diz assim: que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima. Vê sempre criaturas que têm menos do que ele. E calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida?
Esse trechinho chama atenção, né? Quem dispor do Evangelho segundo o Espiritismo em casa, dá uma olhadinha, capítulo 5, item 23, e cabe uma reflexão bem mais prolongada sobre isso aí, né? De se invejar sempre aquele que tem mais, vamos olhar para baixo, a gente já falou isso um pouquinho. Agora, Andréia, independente do que mais você for comentar sobre o tema, de uma maneira bem prática, nós, não sei se é um fenômeno que ocorre no mundo inteiro, mas no Brasil é muito presente no nosso dia, nas notícias diárias, os problemas de feminicídios causados exatamente por ciúmes excessivos, por sentimento de posse. Como é que você vê esse aspecto claro? Por que os homens, né, que se dizem tão fortes, tão, às vezes até, como é que se diz, não agressivos, mas do ponto de vista psicológico, né, de resolver os problemas e tal, por que ele se fragiliza tanto em relação, nessa situação, por uma separação, por exemplo, né, a ponto de perder completamente a cabeça e sabe que vai estragar seu futuro, que dificilmente vai escapar da justiça terrena, não estamos nem falando da justiça divina, e tira a vida da ex-companheira, né, uma namorada, uma esposa, etc. Eu gostaria que você trouxesse essa tua visão, esse entendimento do ciúme do ponto de vista da psicologia, especificamente para esse tipo de casos. Bem, nesse caso específico, a gente está falando de um ciúme patológico, não é verdade? Porque ultrapassa o limite do saudável, né? Esse ciúme patológico, ele pode ocorrer dentro de alguns transtornos. Então, quando nós pegamos, por exemplo, como base o DSM, que é um dicionário médico utilizado no mundo inteiro de diagnóstico e critérios diagnósticos para os vários transtornos, nós vamos encontrar, por exemplo, o ciúme patológico dentro de um quadro de alcoolismo, por exemplo. Nós vamos encontrar dentro de um quadro de transtorno de personalidade antissocial ou transtorno de personalidade narcisista, ou até mesmo dentro de um quadro do bipolar do humor. Por quê? Aí vem a parte moral que a Rose trouxe na primeira parte. É a falta de amor. A psicologia também vai entender dentro das abordagens uma razão, né, para a gente tentar compreender a base, né, do ciúme. Só um parentezinho. Você falou que é falta de amor. É falta ou excesso de amor? Porque ele mata dizendo que é por amar demais. Mas é uma distorção, não é? Ele não está matando por amor, ele mata porque ele não conhece o amor, ele não consegue se amar, ele não consegue ter o olhar empático. E aí a pesquisa e os estudos mostram que a falta do olhar empático entra dentro de alguns transtornos. Só que esses transtornos, por sua vez, são ocasionados pela falta da habilidade e da construção moral. Então, quando o Espiritismo traz essa ponte, né, tão valiosa que a gente precisa olhar para dentro, conhecer, né, conhecer-se, desenvolver-se, tomar percepção e consciência de si. Então, há tendência a diminuir o ciúme. Mas você pega um indivíduo como esse que faz a agressão e que mata porque eu amo demais, mulheres também acabam fazendo isso em algumas situações, né? Então, é para os dois lados. Mas é bem menos, né, nos casos. Eu não sei, Rose, se concorda ainda em cima disso aí, mas porque a violência contra a mulher sempre existiu, né? Nossa sociedade patriarcal, aquela coisa toda, valores, até pouco tempo atrás não se admitia mãe solteira, os pais expulsavam de casa, aquela coisa lá, algumas décadas atrás. Mas a questão do poder, né? Isso é denunciado hoje, é mais fiscalizado, mais punido e tudo. Mas o número de homens que matam as suas companheiras está aumentando, é a impressão minha. Os casos são diários e se repete, se repete, se repete. Antigamente, um pai que matava uma filha que tivesse tido relações, por exemplo, antes do casamento, ou um marido que matasse uma esposa adúltera, não era tão reprovado. Culturalmente. O primitivismo dos conceitos sociais desculpava.
Atualmente, isso é levado muito a sério como crime, que é um desrespeito à vida humana, por mais que o outro tenha feito escolhas de vidas com as quais você eventualmente não concorde. Então, o desejo da posse, o exercício do poder, que é culturalmente atribuída à figura patriarcal na nossa cultura ocidental, né, em várias outras, é que faz com que a violência física, né, seja muito conhecida e muito divulgada e muito praticada em relação à mulher, que normalmente é mais frágil fisicamente. Entretanto, mulheres ciumentas infernizam a vida dos parceiros. Isso é verdade. Eles não podem ter amigas, eles não podem conversar com alguém inocentemente. Você vê, às vezes, em reuniões de serviço, que tocam o celular e eles pedem, por favor, não fale agora, porque se minha mulher escutar uma voz feminina ao fundo, numa reunião de serviço, gente, de trabalho, né, ela vai me infernizar em casa. Então, há mulheres também doentes. De qualquer forma, o que o ciumento teria que raciocinar, né? Qual é o seu medo? Ele tem que identificar. Se ele não for um extremo da patologia, né? Um caso que exija medicação, controle até de movimentação, ele tem que raciocinar. Qual é o meu medo? Eu tenho medo de que alguém seja melhor que eu? Eu tenho medo de ser abandonado? Eu tenho medo de ficar sozinho? Identificado esse medo, né, procurar ajuda para trabalhar qual é o seu medo. Porque a religiosidade, a espiritualidade, melhor falando, não precisa ser a religião, a espiritualidade, a crença no valor da vida humana, na possibilidade de felicidade que está ao acesso de todos, né? Possibilita a pessoa uma vivência sadia. É a falta da valorização pessoal e da valorização da vida do outro, não como posse sua, mas como um ser autônomo criado por Deus. E a confiança de que todos podemos ser felizes, ainda que não tenhamos um parceiro, é que nos leva a ter uma convivência sadia e evita o ciúme. Andréia, quer complementar esse assunto? Claro, a Rose tocou num ponto que é o mais importante, né? Que é fazer o tratamento. Então, percebeu, né, os dois, o casal, por exemplo, o ciúme no casal, né, percebeu que existe o ciúme, o diálogo, né, não conseguiram dialogar pela via entre os dois, busque ajuda profissional, né, busque ajuda terapêutica, porque precisa ser tratado, eu preciso lidar com essa minha dificuldade, com essa minha fragilidade, com essa minha vulnerabilidade, de eu querer ter o controle do outro. Ninguém tem o controle de ninguém, ninguém é dono da outra pessoa. Pois é, o controle e a posse, porque geralmente os feminicídios, a maioria das vezes, é quando já se separaram. Ele não aceita a separação, esse que é o problema. Como é que vai enfiar na cabeça dura do indivíduo, né? E ele se torna brutal, irresponsável, inconsequente, como eu falei antes, estraga a sua própria vida, e filhos, e familiares. Mas isso falta até de educação moral na infância, da educação para empatia, para valorizar. Então, onde é que a sociedade está errando? Né? Tem que pensar, refletir, não adianta depois só pegar as medidas protetivas da mulher que muitos não cumprem. Esse que é o problema, nós temos que atacar as raízes lá atrás, para a próxima geração, dos nossos filhos, dos nossos netos, senão nós vamos ter uma situação aparentemente cada vez mais agravada, não é isso? Ficamos por aí, vamos pensar e vamos contribuir. É verdade, é isso. Abraço. Jornal Comunicação Espírita, matéria de capa desta edição: a reencarnação sob diversos aspectos. Editorial: O Lado da Luz. Em Trocando em Miúdos, educação, oração e mudanças, aforismos que enriquecem a alma. E ainda uma abordagem especial sobre as doenças mentais à luz da doutrina espírita. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos! Hoje, no quadro Espiritismo Responde, nós iremos ver uma pergunta que chegou até nós, que ela é muito comum no meio em que vivemos, porque ela faz parte de um segmento religioso. Então, a pergunta é o seguinte:
Se tivermos muita fé e fizermos uma promessa, podemos conseguir a graça? Então, nós sabemos que Deus é amor, é justiça. E se Ele é justiça, Ele não pode estar trocando as suas leis de acordo com o nosso pedido. Porque é uma lei natural, é uma lei imutável, que é a lei do amor, do progresso. Então, nós sabemos que dentro da doutrina espírita nós não barganhamos com Deus, porque nós, quando temos uma dificuldade ou que estamos passando por uma aflição, nós recorremos à prece, devemos recorrer à prece. E nós, então, através da prece, nós podemos sim pedir a Deus que nos auxilie, que nos dê força para passar aquele momento de aflição. E se nós tivermos merecimento, nós iremos sim estar recebendo esse auxílio, mas sabendo sempre que é através da prece nós vamos estar sempre amparados por Deus, por Jesus. Então, barganhar não é uma prática dentro da doutrina espírita. Cada um, dentro do seu segmento religioso, vai entender de um jeito, mas nós da doutrina sabemos as causas das aflições, não é isso? O bem e o mal sofrer. Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no livro da codificação feita por Allan Kardec, ele vai falar da resignação, o porquê que nós hoje passamos por tantas dificuldades, porque nós também trazemos conosco nossos equívocos do passado, mas também hoje nós ainda praticamos muitos erros, muitos equívocos e nós temos a consequência. Então o nosso merecimento cabe a Deus, porque Ele sabe do que nós necessitamos. E as aflições, as dificuldades que nós passamos são lições para a nossa evolução. Então, nós devemos sempre agradecer a Deus e procurar caminhar sempre ao seu lado, na confiança, sem esperar que Ele resolva todos os nossos problemas. Compete a nós, buscai e achareis. Batei que a porta irá abrir. Mas nós precisamos da ação, nós precisamos fazer a nossa parte, porque Deus está conosco. Barganha, não. Barganha traz aquela sensação que nós iremos receber de mão beijada, algo que muitas vezes que nós estamos pedindo não é para nós saudável lá na frente, porque nós não sabemos o que pedimos. Então, vamos refletirmos como nós estamos caminhando na nossa vida, nas nossas escolhas e nas nossas orações, nas nossas preces. Você conhece o Clube do Livro Espírita de Curitiba? Com ele, você tem descontos de até 60% no preço de capa. E a cada 2 meses, recebe 1 ou mais livros em seu endereço. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa e ainda ganhe uma assinatura do jornal Comunicação Espírita durante o período de 1 ano. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Associe-se e contribua para a manutenção do programa Diálogo Espírita. Olá, meus amigos! No Fonte Allan Kardec de hoje, abordaremos um assunto que diz respeito a todos nós e ao nosso mundo: o espírita e o mundo atual. O resumo textual que será apresentado aqui é retirado de um artigo publicado no site espiritualidades.com.br e a atribuição deste é de José Herculano Pires. O texto diz o seguinte: a nossa querida Terra passa por um período crítico de crescimento, amadurecimento. As fronteiras antes mesquinhas ora se abrem em todas as direções. Estamos às vésperas de um novo tempo, de um novo mundo. E o Espiritismo está para ajudar a Terra nessa transição. Vamos buscar compreender a nossa responsabilidade de espíritas, em todos os setores da vida contemporânea.
Não somos espíritas por acaso, nem porque precisamos do auxílio dos espíritos para a solução dos nossos problemas terrenos. Somos espíritas porque assumimos na vida espiritual graves responsabilidades para esta hora do mundo. O mundo atual está cheio de problemas, conflitos. O crescimento da população, o desenvolvimento econômico, o progresso científico, o aprimoramento técnico, a profunda modificação das concepções da vida e do homem nos colocam diante de uma situação de assustadora instabilidade. A maioria de nós espíritas chegamos ao espiritismo tangidos pela dor, pelo sofrimento físico ou moral, pela angústia de problemas e situações insolúveis. Mas, uma vez integrados na doutrina, não podemos e não devemos continuar com as preocupações pessoais que motivaram a nossa transformação conceptual. O Espiritismo nos abriu a mente para uma compreensão inteiramente nova da realidade. É necessário que todos nós procuremos alimentar cada vez mais essa nova compreensão da vida e do mundo, através do estudo e da meditação. É necessário também que aprendamos a usar a poderosa arma da prece, tão desmoralizada pelo automatismo habitual. A prece é a mais poderosa arma de que dispomos, nós espíritas, como ensinou Kardec. Devemos nos utilizar dela constantemente. A própria ciência hoje está provando o poder do pensamento e a sua capacidade de transmissão ao infinito. Nós, espíritas, sabemos que a morte não existe, que a dor não é uma vingança dos deuses ou um castigo de Deus, mas uma força de equilíbrio e uma lei de educação. Sabemos que a vida terrena é apenas um período de provas e expiações, em que o espírito imortal se aprimora com vistas à sua verdadeira vida, que é a vida espiritual. Os problemas angustiantes do mundo atual não podem e não devem perturbar-nos. Estamos amparados não numa fortaleza perecível, mas na segurança dinâmica da compreensão, da percepção constante da realidade viva que nos rodeia e de que somos parte integrante. As mudanças incessantes das coisas que nos revelam a instabilidade do mundo já não podem assustar-nos, pois conhecemos a lei de evolução. O Espiritismo nos ensina e demonstra que este mundo em que agora nos encontramos, longe de nos ameaçar com morte e destruição, nos acena com ressurreição e vida nova. O mundo atual é o nosso campo de batalha, mas é também a nossa oficina, aquela em que forjamos um mundo novo. A cada dia que passa, um pouco do trabalho está sendo feito. Somos os construtores do nosso próprio futuro e também do mundo. Se recuarmos, se temermos, se vacilarmos, poderemos comprometer a grande obra. Nada deve perturbar o nosso trabalho na turbulenta, mas promissora oficina do mundo atual. Meus amigos, quem quiser ler o artigo na íntegra, basta acessar o site espiritualidades.com.br/artigos/Herculano Pires. A todos, uma ótima semana e uma boa reflexão. Um grande abraço. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube.